Bem, vamos começar o programa de hoje falando de Psica, o romance de Edir Augusto Proença, que agora vai virar filme. Edir, é um prazer tê-la aqui novamente, e novamente com Psica, agora já com a versão francesa, né? Exato. O livro foi também editado na França, o que é algo extremamente interessante, até porque o romance acaba em Cayena, que é um estado francês, né? E deve ter despertado uma grande curiosidade, não é verdade? Sem dúvida. Boa noite a todos, boa noite, Mauro. Eu acho que eu tive muita sorte. Eu tenho uma editora aqui no Brasil muito boa, Boitempo, e ela vendeu os direitos desse livro na Feira de Frankfurt, na Alemanha, que acontece todo ano. E é uma dupla de meninas muito jovens, muito empreendedoras. Elas têm uma editora chamada Asphalt Edition. E elas compraram meus 2 primeiros livros, Os Éguas e o Moscou. E Os Éguas, que lá saiu com o nome de Belém, ele ganhou um prêmio logo, foi o melhor livro de escritor estrangeiro no Brasil, pela Universidade de Jean Moulin, em Lyon. Entende? Quer dizer, isso aí chamou muita atenção. O seguinte, que é Moscou, também chamou a atenção. Depois eles lançaram outro livro meu, que é o Casa de Caba, que lá se tornou Nid de Vipère, que é ninho de cobras, digamos assim, né? E agora eles, em 2000, ano passado, no começo do ano eles lançaram Psica. Eu estive lá e fui muito bem recebido. Dessa vez eu fui na Sorbonne falar para gente de estudos avançados. Agora é a sua primeira experiência que vai ser transformada em filme. Sim, eu estava até me perguntando, eu não sei se é o primeiro livro de ficção de um autor local a ser levado para livro. Talvez sim, eu não tenho ideia, né? Mas isso decorreu ao longo desse tempo todo. Tem havido interesses de vários cineastas em fazer livro e tal, mas nenhum chegou a realmente efetivamente colocar na tela. E o Fernando Meirelles esteve aqui, acho que foi ano passado, por conta daquele festival de ópera promovido pelo Secretário, e ele conheceu o livro, leu, gostou, me ligou, disse que queria fazer alguma coisa, se eu topasse e tal. Aí a minha editora contratou um agente, apareceu uma outra produtora muito interessada, muito legal, mas eu dei preferência para o Fernando, que é um grande cineasta, né? Poxa. Com várias realizações, porque quem começa, gente começando a fazer filme, tem muitos no Brasil, né? Assim, o problema é quem chega lá. Exatamente. E o Fernando já tem uma ordem quase que industrial disso, tem uma grande produtora, que é a O2, não é? E quando eu soube, eles compraram a opção, que geralmente se faz assim, você compra a opção de filmar um livro, coisa assim, e você tem 2, 3 anos que você não pode fazer nada. Agora, Edir, ele lhe falou alguma coisa que isso será filmado, encenado aqui na região? Sim. Sim, ele sempre me disse isso. Quando ele esteve aqui, ficou muito impressionado. Porque muita gente... Que tipo de pergunta? Logo que aqui o romance se passa aqui, não é bem assim. Sim. Agora, por exemplo, em Encantados, quem conhece o Marajó diz que no máximo 20% das imagens são de lá. Sim, é verdade. As outras foram feitas em outros locais, com um ambiente semelhante ou coisa parecida. Mas ali acho que foram características da produção, sabe? Dinheiro, enfim. Cinema é uma coisa muito cara, não é muito fácil, né? Filmar no Marajó deve ser muito mais caro ainda. Todo um esquema é uma questão de orçamento. Mas ele garantiu que será encenado aqui na região. Sim, ele garantiu isso, que vai ser filmado. Quando ele esteve aqui, ele ficou muito impressionado com as cores e tal. Você sabe que para filmar aqui em Belém, você tem que usar um filtro especial, porque nós estamos quase que debaixo do Equador, o sol tem uma posição, enfim. E no segundo semestre, em que sim, exatamente, menos chuva, claro, tem todo um processo, e eu acredito que agora, nesses primeiros meses do ano, eles venham conversar comigo a respeito, porque é evidente, ele comprou os direitos, ele vai fazer o filme dele, uma coisa, é outra linguagem, a literatura dele é cinema, mas há cláusulas que impedem de mudar tudo. Pois né? Uma curiosidade, nessa cláusula de venda, ele é obrigado a seguir à risca o que está no livro, no seu romance, ele pode... Não, ele precisa me consultar a respeito de algumas tomadas de posição que eu tenho que compreender, que é outra linguagem também. Não posso fincar o pé e tal. Claro que se ele for mudar completamente a história, eu tenho o direito lá de interferir, mas não assim. É uma história extremamente atual, você fala de escravidão, né? Você fala de prostituição, então isso chama uma atenção muito grande. Chama uma atenção. Como é que foi a demanda lá em Paris, por exemplo? Eu me lembro da primeira vez que eu estive em Saint-Malo, que fica na região da Bretanha, um festival maravilhoso chamado Les Antonin Voyager, e gente de todo lugar do mundo, e eu me vi numa plateia de 800 pessoas num teatro. Agora você imagina um escritor de Belém do Pará,
chega numa cidade com 800 pessoas interessadas em ouvi-lo. Além de mim, havia o Luiz Rufato, que é um amigo meu, grande escritor, e a Adriana Lisboa, se não me engano. E eles dois falaram, um falou sobre São Paulo, outro falou sobre Rio. E quando me chegou a minha vez de falar, eu disse, olha, gente, vocês me desculpem, mas eu venho de outro mundo. Tá entendendo? Eu não venho de carnaval, samba, praia, Ipanema, Copacabana. Eu venho da maior floresta tropical do mundo. Então, ela é assim, assada e tal. O francês é muito curioso sobre os trópicos, sobre o Brasil, sobretudo, né? E eles ficaram encantados com isso, né? E eles dizem que eu rompo com uma imagem idílica que se teria sobre a jungle. E eles têm uma curiosidade muito grande dessa França insular. Sim, França, exato. Né? Que é um negócio aí que eles gastam uma grana muito grande para manter exatamente. Todas essas ilhas por aqui, como eles dizem. Sabe, Mauro, muito interessante. Eu estive lá 1 ano e meio num festival em Cayena. E quando terminou o festival, eu embarquei num avião da Azul, eu acho que era um avião, um bom avião, mas de hélice normal, e o pessoal todo embarcou naquele gigantesco para ir para Paris, tá entendendo? De lá. Sim, então você voo doméstico lá. Doméstico, então você tem Eu já fiz Paris indo por Cayena, que é Exato. extremamente interessante. Você Exato. chega no aeroporto de Orly, que é urbano. Exatamente. E agora a diferença do grande avião, do menor, as questões todas. Agora, nós, embora geograficamente estejamos tão perto de Cayena, né? Mas culturalmente, imagina, você já foi a Cayena? Quase Sim. Ninguém, a gente não se liga. Não, mas não é tanto assim, Mauro. Você sabe que infelizmente, além de escravas brancas, ou mesmo mulheres que se jogam para lá atrás de prostituição para ganhar em euro, você tem uma ação muito forte dos gendarmes ali naquela divisão entre Amapá e aquela travessia para lá, que é terrível realmente, né? Você tem muitos paraenses trabalhando lá. Sim. Eu encontrei com um chefe... Em garimpo, principalmente. No garimpo, sobre tudo ilegal, mas você acha, que eu encontrei um chefe de um restaurante lá, que é paraense, e me ligou, me disse que teria férias, que queria fazer um estágio no Roxy Bar e não sei o quê. Quer dizer, você acha paraenses que estão desenvolvendo seu trabalho lá também. Quer dizer, encontrei numa escola, num colégio, encontrei entre brasileiros, porque são brasileiros, chineses, franceses, goianenses, sabe? Encontrei gente do Pará também, que se deu bem, foi para lá trabalhar, ou na base do Kourou, tá entendendo? Na base espacial. Enfim, gente que está lá trabalhando. Agora, essa escravidão branca só faz crescer a cada ano, né? Não é um negócio que... Mas acho que isso é uma infelicidade mundial, sabe, Sim, Mauro? não é nada específico daqui. Não é não. É claro que a nossa posição geográfica facilita muito isso, né? Você sabe que a escravidão, escravas brancas se dá pelo convite, você engana uma menina dizendo que ela vai ganhar. Lá na né? Tríplice Fronteira, por exemplo, as paraguaias atravessam para o Brasil, atrás do real. Exato, sim. Exato. Isso é uma coisa normal. Mas no nosso Marajó, que é tão maravilhoso, tão lindo, e tem também um lado terrível, péssimo, perverso. Sim, que o são pior os pais, IDH do pais país. que vendem as suas filhas por fome, entende? E eu, para fazer o livro, eu passei 2 anos colecionando notícias de jornal daqui de Belém sobre escravas brancas e sobre os ratos d'água, os ratos d'água formam uma característica muito nossa também, por conta o ladrão do rio. A capilaridade do rio na nossa região acaba permitindo isso, né? E isso é interessante, sob o ponto de vista de o que é um pirata de rio, como é que é? Quer dizer, isso me pareceu interessante para colocar em livro, sabe? E funcionou, né? Funcionou. Eu posso te dizer que eu não tenho, até hoje, uma explicação clara de ter agradado na França. Você imagina que é um dos maiores mercados do mundo. Imagine quantos livros por mês ou por semestre são lançados na França. Eu consegui e me destaquei. Já estive entre 10 melhores livros do ano por umas 3 Agora, vezes. um detalhe, para explicar para nós aqui o que vem a ser psica, principalmente para as novas gerações, você já gasta algum tempo. Como é que você explicou para o francês o que é psica? Difícil, sabe? Difícil. Mas eu vou te contar uma história. Eu estava em São Paulo num encontro de escritores, né? Estava no palco, né? Uma plateia, e havia do meu lado um escritor muito conhecido, mas um escritor que começou a falar muito difícil, e eu comecei a perceber, porque eu não entendia bem, o cara fala muito bem, aquelas palavras, né? Que de alguma maneira ele estava criticando a minha maneira de escrever sobre a atualidade, essa coisa toda. Mas eu fiquei calado ali esperando. Mas na plateia estava a minha editora, entende? E ela estava lá fazendo só o seguinte, ela fazia assim, psica, 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 psica. O rapaz foi se servir de café, caiu toda a cafeteira em cima dele. Poderíamos traduzir como uma sorte inversa? Se não,
outra explicação, o teu time só... hoje chama-se secador, que Sim, já se pois importou isso tem lá um do pênalti, Sul. o cara vai cobrar contra o seu time. Nós deveríamos gritar psica, né? Todo E mundo chamar o psica, psiquento e não o secador. Exatamente. E no livro acontecem tantas coisas para um dos protagonistas que ele diz, poxa, parece que jogaram uma psica em mim. Aí essa é a explicação. Sim. E para o francês, como é que foi isso? É psicar, né? Lá. Não, mas eles entendem malediction, tá entendendo? Eles acabam compreendendo o que era assim. Bem, o tempo do cinema é completamente diferente do material impresso e assim por diante. Você tem noção desse cronograma? Quando iniciam essas filmagens? Bom, como é que vai funcionar esse recrutamento? Você sabe que... Imagina o que já deve estar de gente de olho. Não, o que eu tenho de certo é o seguinte. Primeiro, o cinema, você sabe, é uma indústria, tem um outro tempo. É claro que eles já sabem qual é o melhor período para filmar aqui em Belém. Eles estão fazendo, talvez seja o melhor roteirista de cinema do Brasil, Braulio Mantovani, é quem vai fazer o roteiro, ele já começou a trabalhar, né? É o filho do Fernando Meirelles que filma, o Kiko, entende? E o pai é o produtor, quer dizer, ele já fez muitos documentários, estreia como cineasta, o pai não vai querer que o filho estreie de maneira menos importante, né? E eles já anunciaram que vão utilizar muita mão de obra local, inclusive a protagonista. Entende? Eles esperam descobrir aqui. É claro que eu espero que dessa vez, e ele é uma pessoa muito interessante, Fernando, não vai querer fazer como, até no próprio Encantados, né, que acabou sendo com um monte de artistas de fora daqui, que tiveram os melhores papéis. Porque nós temos aqui atores, temos muita gente envolvida com o cinema. E muita gente decolou nesses filmes muita gente decolou, aqui, exatamente. Né? E não somente na frente das câmeras, mas na técnica, sim, sobretudo, técnica. Né? Gente que sabe iluminar, sabe gravar. Gera sabe, muita renda, exato. Gera muito, Sim, um movimento grande. Grande. E esse pessoal que vem para cá. Você já tem noção de orçamento, da ordem de quanto? Não. É tudo privado? Vai ter. É tudo. Não, eles têm. Olha, para você ter uma ideia, quando eu assinei o contrato, ele tem uma possibilidade até de minissérie na Globo. Entende? Tem uma possibilidade de minissérie. Quer dizer, há amplas... quando eles acabam de filmar, eles pegam aquele grosso do filme e faz várias edições. Exatamente, está entendendo? E aí tem percentuais a respeito de orçamentos, uma série de coisas, né? Também não é nenhum dinheiro que vai me fazer ficar... apenas... Não, só o mérito, né? Não é só isso, né? As pessoas ficam muito felizes. É o cinema e tal. O cinema realmente, aquela luminosidade, isso chama atenção, né? Mas eu sou um escritor, né? Eu espero com esse filme chamar atenção para o livro. Tá entendendo? Que as pessoas possam adquirir o livro. Eu tenho lutado muito, sabe, como escritor, eu e alguns amigos. Você tem distribuição nacional, Edir? Sim, esse aqui é o grande valor da Boitempo. A Boitempo me coloca em todas as livrarias do Brasil e é uma editora muito importante hoje em dia, uma editora muito considerada. Eu devo muito a Ivana Jenkins, porque ela apostou em mim. Você sabe que meu primeiro livro, 20 anos depois, que aliás quase 20 anos agora em 2018, ela veio me dizer que quando recebeu ela gostou, mas ficou com medo de ter gostado porque eu era paraense, está entendendo, amigo e tal, né? E ela deu o livro para outras pessoas lerem, essas pessoas disseram, não, vai fundo, que o livro é bom, tá entendendo? Então ela apostou em mim seguidamente, escrevendo, tá entendendo? Graças a Deus nunca dei prejuízo, tá entendendo? Mas pum, até que acertamos. Entende? A própria imprensa de Rio e São Paulo só foi olhar para mim realmente depois que eu fiz sucesso na França. Aquela velha história, sim, né? Fez sucesso lá, que é bom, né? E aí passei a dar entrevistas, a circular. Milagre, é isso mesmo, né? Faz parte. E quantos livros, Jaide? Bom, eu tenho 16 livros ao todo. Quantos já foram editados agora, na França? Quatro na França. Eu tenho, são 6 romances. Eu tô tem 2 que não foram ainda lançados na França e já estou me cobrando e agora já começo a escrever um novo livro para ver se sai aí agora ano que vem ou em 2019. Vamos ver. E conta para nós, o que é que está na sua tela? Na minha tela, para o livro? É um trabalho sobre jogo clandestino aqui em Belém, dos cassinos. Entende? Os casos que acontecem, sabe? Que ainda acontecem. Que é muito. E histórias... a gente fala isso, pensa logo que é do passado. Não. Histórias paralelas também, não é? Eu gosto de juntar as coisas porque acaba sendo um panorama, né? Um panorama daquele momento, né? Vamos ver. Olha, parabéns mesmo. Espero que antes do lançamento do grande filme a gente possa conversar. Vamos todos ser convidados para assistir, né? E que tomara que seja realmente tudo filmado aqui, que tenha profissionais daqui. É uma oportunidade impressionante, né? Além de ficar muito mais autêntico. Muito mais autêntico, né? Acho que isso é importante dentro da visão cultura, do escritor. Né? Sim. Para nós todos, Eles estão imaginando também filmar em Caiena?
E não sei te dizer ainda, até porque a região de Caiena é a mesma daqui. Eu Sim, já estive sim, lá sim. em Caiena, você olha como está em Sim, Guaraci, sim, né? sim. Só que o carro é francês. É, a única diferença e o euro no bolso. E o euro no bolso. Edil, muito obrigado. Hein? Nada, foi Boa um prazer sorte. estar aqui. Logo depois do intervalo, o ortopedista Jean Clay Machado vem nos falar de uma nova cirurgia usando um equipamento navegador no Porto Dias. Eu volto já.